Olá, esse é o vídeo número 12 de 13 vídeos da caixa de ferramentas do livro A Nova Menopausa, da doutora Mary Claire. Eu vou trazer hoje a resistência à insulina e sarcopenia. Se você caiu aqui de paraquedas, não está entendendo nada, bem, se você já vem estudando sobre a menopausa, talvez essa série de vídeos aqui desse capítulo, caixa de ferramentas, seja interessante para você. E aí o que você precisa fazer? Vai lá na playlist, A Nova Menopausa, e olha a partir do capítulo referente à caixa ferramentas, que se eu não me engano é o capítulo 10, e aí você vai olhar na descrição do vídeo os sintomas, eles estão por ordem alfabética, encontra os sintomas que você está tendo, e aí assiste esses vídeos. Se você não estudou nada sobre menopausa, está interessado no assunto, pausa esse vídeo, clique em assistir mais tarde, salve em assistir mais tarde e clica no livro aqui, no vídeo aqui, Carta à Leitora, tá? Que é o primeiro vídeo dessa série de vídeos desse livro que eu já estou quase finalizando, porque daí você vai entender todo o contexto. Esse livro é muito interessante, ele é um manual mesmo que a doutora Mary Claire está nos presenteando. Ele foi lançado no primeiro semestre de 2025, está super fresco, vale muito a pena comprar esse livro. E se você não me conhece, o meu nome é Thaís Tosati, eu sou especialista em individuação, eu sou psicoterapeuta, atendo adolescentes e adultos sobreviventes de relações tóxicas e especialista na terapia breve do resgate da criança interior. Então vamos lá, se você já estava esperando por esse vídeo, hoje eu vou falar de resistência à insulina e sarcopenia, tá bom? Então vamos lá, resistência à insulina é o que acontece quando as células se tornam menos sensíveis a esse hormônio eliminado pelo pâncreas, essencial para a metabolização da glicose, o açúcar no sangue. Quando suas células não reagem à insulina, a pessoa pode ter um nível sempre alto de glicose no sangue, um fator de risco para diabetes tipo 2 e para inflamação crônica de baixo grau. Como já mencionei no capítulo 6, eu vou colocar aqui, tá? Nos cards. A queda do nível de estrogênio na menopausa aumenta o risco de desenvolver resistência à insulina. O estrogênio auxilia a metabolização da glicose de várias formas ao ajudar o tecido muscular a usar a glicose como combustível e ao suprimir gliconeogênese, ou seja, a produção de glicose pelo fígado. À medida que perdemos estrogênio, perdemos seu envolvimento nos processos metabólicos e assim ficamos vulneráveis a uma disfunção da capacidade celular de usar e guardar o combustível extraído dos alimentos e também a glicemia sempre alta. A resistência à insulina apresenta sintomas que não são óbvios, mas existem fatores de risco já comprovados. Alguns deles são idade acima dos 45 anos, histórico familiar de diabetes tipo 2, obesidade, principalmente a obesidade abdominal, que é a gordura visceral, sedentarismo, pressão alta e ou colesterol alto, síndrome do ovário policístico, apneia do sono, doença hepática gordurosa não alcoólica, uso de certos remédios para pressão alta, esteroides, além de medicamentos para transtornos psiquiátricos ou HIV. Doença de Cushing e hipotireoidismo. É importante prestar atenção nos fatores de risco que você possa ter para a resistência à insulina, pois caso não seja tratada, ela pode causar pré-diabetes e depois diabetes tipo 2. Essa diabetes é associada ao risco elevado de problemas graves de saúde, como derrame, cardiopatias, doenças renais e oculares e neuropatia diabética. Tem uma médica muito interessante no Instagram, falando do próprio processo dela sobre a resistência à insulina, tá? E a menopausa. Eu vou deixar o perfil dela aqui na descrição, para você poder acompanhar, caso você não conheça. Se eu não me engano, o nome dela é Letícia. Mas, enfim, estou com medo de errar, então vai estar aqui na descrição.
Ok. Estratégias para corrigir a resistência à insulina. Para tratar e reduzir seu risco de apresentar resistência à insulina, você deve priorizar hábitos saudáveis que maximizem o potencial metabólico do corpo. Concentre-se em se alimentar e se exercitar de formas estratégicas, de modo a estimular a sensibilidade de suas células à insulina. Compartilhe sugestões a seguir. É preferível que suas células sejam sensíveis à insulina do que o oposto de resistentes, porque isso se traduz numa taxa equilibrada de glicose no sangue e num baixo grau de inflamação. Você pode dar um grande passo para se proteger de algumas das doenças crônicas mais comuns ao incorporar à sua rotina hábitos que promovam a sensibilidade à insulina. Compartilho alguns dos melhores a seguir. Nutrição. Você deve almejar 2 grandes objetivos nutricionais para proteger sua saúde metabólica durante a menopausa e depois dela. Esses adjetivos são os alicerces da dieta Galveston, meu programa e livro elaborado para mulheres na menopausa. Consuma alimentos com baixo índice glicêmico. O índice glicêmico é uma ferramenta que mede a velocidade usada pelo alimento para elevar a quantidade de açúcar no seu sangue. Alimentos de baixo índice glicêmico produzem uma elevação mais lenta da glicose, o que, entre outras coisas, é melhor para o metabolismo e o humor. Não há nenhuma queda de energia após a ingestão de açúcar. Alguns exemplos de alimentos com baixo índice glicêmico são verduras e legumes, frutas, produtos integrais, oleaginosas, carnes magras e feijões. Consuma no mínimo 25 gramas de fibras por dia. Pesquisas apontam que a ingestão diária de fibras reduz a glicemia e o nível de insulina no sangue. Tanto a fibra solúvel quanto as fibras de alimentos naturais são eficazes no controle do açúcar no sangue e na sensibilidade à insulina. Algumas das melhores fontes de fibras, como também detalho em a dieta Galveston, são feijões, brócolis, frutas silvestres, abacate, minha predileta, sementes de chia, sementes de abóbora, alcachofra, edamame, vagem de soja verde, abóbora, verduras, aveia integral, milho, espelta, quinoa, sementes de girassol, banana, maçã, farelo de cereais, amêndoas, batata doce e ameixa seca. Ao consumir alimentos de baixo índice glicêmico e ingerir uma boa quantidade de fibras todos os dias, você ajuda seu corpo a seguir o caminho certo para alcançar e manter uma constituição física saudável. Incorpore muitos polifenóis à sua dieta. Eles são substâncias benéficas existentes em plantas e antioxidantes incríveis. Algumas de suas melhores fontes são maçã, frutas silvestres, brócolis, cenoura, pimenta malagueta, cominho, chocolate amargo, porque o cacau é uma grande fonte de polifenóis, e semente de linhaça. Suplementação. Alguns suplementos complementam o esforço alimentar de melhorar a sensibilidade à insulina. Alguns deles são magnésio. Muitos estudos que investigam vários tipos de suplementação de magnésio apontam benefícios, o resultado da ingestão de magnésio sob diversas formas. Entre 250 e 360 miligramas por dia de magnésio mais, 2 sinaizinhos de mais, tá? Se mostrou positivo. Zinco. Sua deficiência tem um vínculo perceptível com o risco mais elevado de resistência à insulina, mas a suplementação para mulheres sem deficiência de zinco apresentou resultados variados. Vitamina C. Pesquisas sugerem que o nível de vitamina C tem relação com a síndrome metabólica. Contudo, precisamos de mais estudos para descobrir exatamente qual é a dosagem benéfica. Probióticos. O uso de probióticos, que já foi vinculado à melhora do grau de resistência à insulina em mulheres na menopausa, os suplementos devem conter espécies de lactobacilos e bifidobacterium. Embora não seja tão eficaz quanto as mencionadas anteriormente, sabe-se que a vitamina D também contribui com mudanças positivas visíveis na metabolização da glicose.
Atividades físicas. Exercícios físicos regulares são importantíssimos para melhorar a sensibilidade à insulina. Apenas 30 minutos de exercício, pelo menos 5 vezes por semana, já melhora a reatividade das células à insulina e melhora a absorção de glicose. Ou seja, seus tecidos usam mais glicose e resta uma quantidade menor na corrente sanguínea, onde ela poderia causar problemas. Opções farmacológicas. Conforme discutimos no capítulo 6, a terapia hormonal parece ser eficaz. Sarcopenia. A sarcopenia é uma condição progressiva relacionada ao envelhecimento, caracterizado pela perda da massa, da força e do funcionamento músculo-esquelético. Muitas vezes leva a um menor desempenho físico e a um risco maior de quedas e fraturas que, obviamente, afetam a qualidade de vida de modo geral. Pesquisas mostram que as oscilações hormonais da menopausa podem causar sarcopenia e provocar a perda muscular mais cedo do que se espera. As alterações da massa muscular já foram registradas entre o início e o fim da perimenopausa. Conforme mencionei no capítulo 6, o estrogênio e a testosterona exercem um papel importante na manutenção do tecido muscular. Quando seus níveis caem, começamos a perder músculos, em geral, sem nem perceber. Por sua vez, a perda da massa muscular pode contribuir para a redução da densidade óssea e causar condições como a osteoporose. A saúde muscular e a óssea são interligadas metabólica e anatomicamente e muitas vezes se espelham ao se tratar de força ou de fragilidade. É por isso que muitas estratégias para mantê-las coincidem. Medidas para preservar a massa muscular são essenciais e nunca é cedo demais para começar. Afinal, ela é decisiva para a saúde em geral e faz parte de muitos aspectos das capacidades físicas, do metabolismo e do bem-estar, entre eles. Prevenção da fragilidade. Ter uma boa massa muscular é vital para evitar a fragilidade, sobretudo em mulheres idosas. A síndrome da fragilidade é caracterizada pelo declínio do funcionamento do corpo e uma vulnerabilidade mais elevada a resultados adversos a intervenções, tratamentos e procedimentos de saúde. A perda da massa muscular é a principal causa de fragilidade e leva à fraqueza. A redução da mobilidade é um risco maior de quedas e fraturas. Funcionamento físico. Músculos firmes nos dão a força e a resistência necessária para as atividades cotidianas, de subir escadas e carregar sacolas de compras e manter o equilíbrio e evitar lesões. Nas mulheres, sobretudo idosas, preservar a massa muscular é essencial para não perder a autonomia e a qualidade de vida. Sensibilidade à insulina e controle de glicose. O tecido muscular desempenha um papel importante na metabolização da glicose. Os músculos esqueléticos são responsáveis por absorver e utilizar a glicose presente na corrente sanguínea, tornando o tecido muscular um aliado essencial na proteção da sensibilidade à insulina. Isso é elementar para a prevenção e o controle de problemas como diabetes tipo 2 e resistência à insulina, aos quais somos mais suscetíveis durante a menopausa. Taxa metabólica basal. O tecido muscular é metabolicamente ativo, ou seja, queima calorias até em repouso. Ter mais músculos aumenta essa taxa, que é o número de calorias necessário para que o organismo conserve as funções fisiológicas básicas, como respiração, circulação e restauração celular. As mulheres com mais massa muscular tendem a ter uma taxa metabólica basal mais elevada e, por isso, contam com uma facilidade maior para manter um peso saudável e controlar sua constituição física. Saúde óssea. Embora músculo e osso sejam tecidos distintos, a associação entre eles é enorme. Exercícios de resistência que desenvolvem e preservam os músculos também tensionam os ossos, aumentando sua densidade.
Isso é muito importante para nós no processo de envelhecimento. Manter uma boa densidade óssea evita lesões e fraturas. Controle de peso. A massa muscular pode ser benéfica para o controle de peso e a constituição física. O tecido muscular é mais denso do que o adiposo, ou seja, ter mais músculo não a torna só mais forte, mas também mais magra. Além disso, a taxa metabólica basal elevada, associada a uma massa muscular mais alta, aumenta a queima calórica. Em geral, o diagnóstico de sarcopenia exige uma avaliação da massa muscular por meio da técnica de absorciometria de raios X de dupla energia, o DEXA, ou um exame de bioimpedância e um teste de força. Tem uma balança de bioimpedância que uso para medir a massa muscular das pacientes. Além disso, tem uma conversa aprofundada com todas elas sobre massa muscular e seus muitos impactos sobre a saúde. Meu plano geral para atenuação de sintomas volta e meia baseado fortemente em táticas para proteger e criar tecidos musculares. Estratégias para lidar com a sarcopenia. Para tratar e prevenir a sarcopenia, é preciso conjugar uma ótima alimentação com exercícios físicos que aumentem a força muscular e o desempenho físico. Além disso, como a inflamação pode acarretar a aceleração da ruptura do tecido muscular, também ajuda a consumir muitos alimentos anti-inflamatórios, restringir o consumo de álcool, não fumar, dormir bem e adotar hábitos de redução de estresse. Nutrição. Estudos mostram que estratégias nutricionais benéficas incluem o aumento do consumo de frutas e legumes. O consumo diário mínimo recomendado é de 1,2 grama de proteína por quilo do peso corporal e a ingestão de um shake ou de uma refeição ricos em proteína, 20 gramas, logo após os exercícios para promover a manutenção e o desenvolvimento do tecido muscular. Além da proteína proveniente da alimentação, é importante garantir a ingestão de quantidades suficientes de vitamina D e cálcio, essenciais para a saúde óssea. A osteoporose e a sarcopenia são interligadas devido ao impacto que causam na saúde musculoesquelética e no funcionamento do corpo de modo geral. Quantidades adequadas de cálcio e vitamina D são cruciais para o enfrentamento e a prevenção de ambas as doenças. O cálcio promove a saúde óssea e a vitamina D ajuda na absorção do cálcio ao mesmo tempo em que atua no funcionamento muscular. Caso tenha risco ou já tenha lidado com a osteoporose e a sarcopenia, é importante consultar profissionais de saúde que avaliem suas necessidades nutricionais e elaborem um plano personalizado que ajude a manter a saúde musculoesquelética e a prevenir fraturas e fraqueza muscular. Exercícios físicos. A rotina de exercícios mais eficaz para tratar a sarcopenia parece ser uma combinação de atividades aeróbicas e treinos de resistência. O compromisso constante com os treinos de resistência é inestimável para evitar a sarcopenia, pois está comprovado que eles desenvolvem e preservam a massa muscular e a força. Um estudo do Centro Cochrane, conduzido e publicado pela colaboração Cochrane, um grupo de médicos e especialistas, sugere que um treino de resistência gradual, 2 ou 3 vezes por semana, traz muitos benefícios. Firmei comigo mesmo o compromisso de tornar o aumento e a manutenção da massa muscular uma prioridade. Por isso, minha meta é fazer pelo menos 3 treinos de força por semana. Caso queira mais orientações sobre esse assunto, uma fonte excelente é o livro A Revolução dos Músculos, da doutora Gabrielle Lyon. Acho importante ressaltar que o treino de resistência é, sim, ideal para criar e manter o tecido muscular. Mas caso você não possa torná-lo parte da sua rotina, por alguma razão, pense em alguma alternativa. Encontre uma atividade com a qual consiga se comprometer e não pare de fazê-la. Exercícios físicos regulares evitam várias doenças, melhoram o humor, a energia, a autoestima, melhoram o metabolismo, fortalecem o coração. A lista é interminável. Fazer exercícios realmente é o melhor remédio que existe. Suplementação. Estudos mostram que as mulheres na pós-menopausa que tomam suplementação de creatina, 5 gramas por dia,
e fazem treinos de força, conseguem aumentar a massa e a força muscular. Selênio, magnésio e ômega 3 ajudam a preservar a massa muscular e protegem os tecidos musculares contra danos inflamatórios. Opções farmacológicas. A terapia hormonal na menopausa tem resultados variados na conservação da massa muscular em mulheres na pós-menopausa, embora possa ser benéfica para a força muscular e o que chamamos de regulação de contrações musculares, ainda não se sabe qual é o impacto sobre a massa muscular. Apesar de a reposição de testosterona já ter se mostrado eficiente para a tonificação e a massa muscular em mulheres que estão na menopausa. Quanto de proteína é considerado o suficiente? É fundamental aumentar a ingestão de proteína durante a menopausa, pois promove a saúde de modo geral e protege e preserva a massa e o funcionamento muscular. À medida que as mulheres envelhecem, a demanda de proteína tende a aumentar devido a vários fatores, inclusive mudanças na síntese proteica muscular e o risco elevado de perda muscular gerada pelas mudanças hormonais. Caso se torne resistente à insulina, algo que já mencionamos, ser mais comum durante a menopausa, talvez precise consumir mais proteínas para manter a massa e o funcionamento muscular. Isso se deve ao fato de que a resistência à insulina prejudica a capacidade do organismo de usar a proteína dietética para a síntese proteica muscular. Diversos estudos observacionais destacam a associação positiva entre o consumo alto de proteínas e a melhora da saúde muscular em mulheres na pós-menopausa. As pesquisas da Women's Health Initiative, por exemplo, revelaram que o consumo de 1,2 grama de proteína por quilo corporal está ligado a um risco 32% menor de fragilidade e a um funcionamento melhor do corpo. Um consumo ainda maior de 1,6 grama por quilo do peso corporal foi associado a um índice maior de massa muscular esquelética em mulheres na pós-menopausa. Para obter seu consumo ideal de proteínas em gramas, basta multiplicar o seu peso por 1,2 ou 1,6 grama. É preciso observar que esse grau de consumo de proteína é mais elevado do que a quantidade diária recomendada, de 0,8 grama por quilo corporal. Mas com base no que sabemos sobre risco de perda muscular e fragilidade na pós-menopausa, tenho a convicção de que a quantidade recomendada é insuficiente e você deve almejar algo entre 1,2 e 1,6 grama por quilo de peso corporal. Na tentativa de aumentar sua ingestão de proteína, não deixe de explorar as várias fontes da substância, que incluem carnes magras, aves, peixes, laticínios, legumes, vegetais e alimentos à base de plantas. Assim, você garante o consumo de todos os nutrientes e aminoácidos essenciais para a manutenção dos músculos e da saúde geral. Além disso, ao prestar atenção no consumo de proteínas, aproveite para analisar também em que momentos consome. É melhor dividir as proteínas entre lanches e refeições no decorrer do dia, em vez de ingeri-las todas de uma vez. Terminamos o vídeo 12. Me conta se você se identifica com esses sintomas, como foi ouvir todo esse conteúdo, muita coisa interessante, né? Eu fico bem impressionada como é que as coisas vão se interligando. Eu tenho essa experiência de estar há um ano fazendo trabalho de resistência, né? Fazendo musculação, com dieta adaptada, e eu sempre achei que eu me alimentei muito bem. Sou vegetariana, não estrita, mas tenho uma rotina diária. E quando eu contratei a nutricionista, eu descobri que estava muito desequilibrada a minha alimentação. Então, eu sinto bem isso. Eu faço uso da creatina, estou há um ano, percebo que tem um ganho de massa muscular e de força muito grande. E quando eu comecei a musculação, eu nem sabia que eu estava em perimenopausa. Tudo indica que eu já estou desde 2020, mas só comecei agora em 2025, quando eu estou completando um ano de musculação. Então, realmente, fazer essa mudança é uma preparação, é um novo investimento da vida, sim. Me conta se você já está aí cuidando da sua alimentação, da atividade física,
Conta aqui nos comentários, isso pode ajudar mais mulheres. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações, toda segunda às 7 da manhã vídeo novo, e sexta-feira às 18 horas. Deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Muito obrigada e até o próximo vídeo.